Um bom dia a todos, a paz seja convosco. Aqui é seu irmão, pastor Luiz Carlos, pastor da Igreja Evangélica de Jesus, Lugar da Bênção. É um prazer, é uma alegria estarmos de volta. Daqui a instantes eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E quero também fazer aquela oração especial em seu favor. Você que nesse momento está entrando nessa live, nós estamos ao vivo, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, e você pode compartilhar, você pode fazer o seu comentário, fazer o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos colocar a tua vida, a tua família na presença de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Agradecemos ao nosso bom e maravilhoso Deus por ter nos dado mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos juntos. E para nós sempre é um prazer, é uma alegria. Eu sou o pastor Luiz Carlos, ali do outro lado, gravando a live está o nosso irmão Carlos do Vale. Estamos aqui na rua Arthur Azevedo, aqui em frente ao posto de gasolina Arthur Azevedo, aqui no bairro da Esperança, Bacabal, Maranhão. Glória a Deus. E eu, nesse momento, quero fazer a leitura da palavra de Deus desta manhã aos nossos corações. A leitura de hoje está aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada. O texto diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Mas aqui era uma tempestade de vento, uma tempestade no mar. Mas no tempo em que vivemos, existem outras tempestades que às vezes surge, que aparece, se levanta contra o casamento, contra o crente, contra a igreja. Tempestade que às vezes tem derrubado muita gente, tirado pessoas da presença de Deus.
O apóstolo Paulo, ele usou essa expressão: estou pronto até mesmo para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Pedro, ele também usou essa expressão: ainda que seja necessário eu morrer, eu jamais te negarei. Quer dizer, são tempestades. O apóstolo Paulo venceu, mas Pedro foi vencido, né? Diante da tempestade. É claro que ele caiu, mas não ficou no chão, ele levantou. Quando surgiu a situação, Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus tinha lhe dito, né? Às vezes, a gente também fala, né? Aconteça o que acontecer, passe pelo que eu passar, venha o que vier, mas eu jamais negarei Jesus. Jamais deixarei Jesus. A gente fala assim, mas às vezes na prática não acontece, né? Quando surge a situação, quando a coisa se agrava, quando surge uma coisa nova, diferente, que a gente nunca passou, que a gente nunca enfrentou, às vezes negamos a nossa fé. Às vezes não honramos aquilo que a gente falou diante de Deus. São tempestades que surgem, que aparecem na vida da gente. Por isso que o apóstolo Paulo aconselhou a orarmos sem cessar, né? Orarmos sem cessar, quer dizer, sempre temos que viver em oração, porque decepções vão surgir, né? Problemas vão aparecer, e às vezes não nos encontra preparado para vencê-los. Por isso que em todas as cartas que Jesus mandou às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus usou sempre essa expressão: ao que vencer. Porque aqueles que já morreram no Senhor, esses estão com a salvação garantida. Esses não correm mais nenhum perigo de perder a sua salvação, porque já se foram, né? Já venceram. Mas nós, que estamos em pé aqui em cima da terra, a gente ainda não venceu, a gente ainda não chegou, né? Estamos caminhando para lá. Estamos caminhando. A nossa intenção, nosso propósito é vencer, né? Mas muitas vezes pessoas são vencidos diante dos ataques do diabo, dos desejos carnais. Às vezes, muita gente é vencida. A gente sempre encontra por aí pessoas que já foram crentes, pessoas que já serviram a Deus e que hoje voltaram às mesmas práticas pecaminosas, entendeu? A fazer coisas que haviam deixado de fazer, haviam renunciado, entendeu? Por isso, temos que estar sempre pronto.
o apóstolo Paulo, ele sempre dizia que em tudo ele foi instruído. Quer dizer, de tudo ele aprendeu um pouco. A gente tem que ser instruído em tudo, né? Eu sempre aconselho as pessoas que estão do meu lado que a gente tem que saber tudo, né? Ser instruído em tudo. Aqui está a importância da gente estar sempre na igreja, porque cada noite que a gente vai à igreja, a gente aprende uma lição diferente. A gente aprende algo novo. É que nem numa escola. Na escola tem várias matérias, né? Tem matemática, tem português, tem história, tem geografia, tem ciência, entendeu? Tem física. Quer dizer, quando você falta um dia na escola, você perde aquela matéria que foi ensinada. E lá na frente vai fazer falta. Assim é quando a gente quase não vai na igreja. A gente perde muita coisa. A gente deixa de aprender muitas coisas sobre aquilo que a gente vai passar, aquilo que a gente vai ouvir, aquilo que a gente vai ver. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado para ouvir, preparado para passar por determinadas situações, preparado para ouvir determinadas conversas. A gente tem que estar sempre pronto, sempre preparado, para a gente não ser derrotado, vencido, diante de determinada situação. Eu, como um servo de Deus, eu tenho 40 anos que eu sou pastor. Eu já passei por tanta coisa servindo a Deus, né? Calúnia, tentações, humilhação. Tudo eu já passei, de tudo eu já passei um pouco. E essas coisas servem para a gente adquirir experiência, para a gente amadurecer, para a gente crescer espiritualmente, entendeu? Para a gente sempre estar preparado para vencer o inesperado. O que é o inesperado? É aquilo que a gente não espera acontecer, né? A gente tem que estar pronto, para a gente não ser pego de surpresa. Depois a gente vai dizer, não, eu caí por causa disso, por causa daquilo, porque eu não estava preparado para enfrentar determinada situação, para passar por determinado problema. Porque às vezes de onde você não espera, às vezes ali acontece a decepção, a vergonha, entendeu? Então, o crente, ele tem que estar sempre preparado. Ele tem que ser instruído em tudo. Por esse motivo, Jesus preparou 11 discípulos. Jesus preparou esses 11 discípulos para uma missão, para uma jornada. Entendeu? Então, esses 11 discípulos foram instruídos. De tudo eles aprenderam um pouco. Entendeu? Tudo que eles precisavam aprender para ter êxito no seu trabalho, para ter vitória, eles aprenderam com Jesus.
Alguns deles até aprenderam a falar, porque eram analfabetos, não conheciam letra, eram pescadores, entendeu? E aprenderam com Jesus a falar, a se expressar. Aprenderam com Jesus a ser pregadores do Evangelho, anunciadores da palavra de Deus. Eles ficaram no seminário de Jesus 3 anos. Ficaram no seminário de Jesus. Ali eles aprenderam, foram preparados. E quando Jesus morreu e ao 3º dia Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus os enviou, disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Quer dizer, Jesus agora envia os seus discípulos, porque eles estavam preparados. Entendeu? Eles foram preparados até para morrer pelo nome de Jesus. E nós, nesse século 21, temos que cada dia nos preparar, porque às vezes a gente acha que está pronto, está preparado para qualquer coisa. Pode vir o que vier, eu não vou deixar Jesus. Não vou largar a igreja. Pode eu passar o que eu passar. Eu jamais negarei Jesus. Você talvez ainda não passou por determinadas coisas, né? E você tem que se preparar. Você não pode achar que está sempre, está preparado, né? Está pronto. Você sempre tem que estar se preparando, né? Se fortalecendo, entendeu? Crescendo no conhecimento da palavra, aprendendo mais, entendeu? Para que quando uma coisa nova vier, uma coisa nova aparecer, não pegue você de surpresa, né? Desprevenido, despreparado. Aqui nessa passagem bíblica que eu li, fala que Jesus entrou num barquinho junto com os seus discípulos. E ele foi para a polpa daquele barquinho, ele pegou uma almofada, colocou debaixo da cabeça e dormiu. Esse era o lado humano de Jesus, o lado homem, ele dormia, ele cansava, ele se afadigava. Provavelmente Jesus estava cansado, né, de atender o povo, de andar para cá e para lá. Então agora Jesus dorme. A gente pode entender esse episódio de duas maneiras diferentes. Duas maneiras diferentes. A primeira, Jesus poderia estar cansado e afadigado e foi descansar um pouco, né? E pegou aquela almofada, colocou sobre a cabeça e dormiu um pouquinho, até que o barquinho chegasse do outro lado. A segunda maneira de entender essa passagem, que Jesus sabia o que ia acontecer, então ele fechou os olhos para saber como os discípulos reagiriam diante de uma situação difícil. Entendeu? O que eles fariam? Qual seria a atitude deles no momento da situação? Então, duas maneiras diferentes da gente entender essa passagem bíblica. Jesus queria dar uma lição para os discípulos
Jesus queria ensinar eles a usar a fé deles. A gente pode entender também dessa maneira. Mas Jesus foi para o barquinho e dormiu. Foi ali para a popa daquele barquinho, colocou a cabeça sobre uma almofada e dormiu. No momento que Jesus dorme, aparece aquela tempestade. De repente, o vento começa a soprar forte, as ondas crescem e o barquinho estava sendo jogado pela tempestade, jogado pelas ondas, levado pelo vento. Os discípulos, sendo pescadores, tendo experiência no mar, mas aquilo para eles era uma coisa nova. Eles que passavam noites e noites no mar pescando, que enfrentavam os problemas que surgiam, mas isso que estava acontecendo era coisa nova, diferente. Eles ainda não haviam passado por determinada situação. Eles já tinham enfrentado problemas no mar, como pescadores. Mas agora, como discípulos, como seguidores de Jesus, aquilo era novo, diferente. Era uma tempestade de assustar, de até pensar no pior, né? Que era a morte. Quer dizer, era uma coisa de assustar. Eles ficaram temerosos e até acharam que iam morrer. Entendeu? Quer dizer, são coisas que acontecem na vida da gente também. Problemas que surgem no casamento, problemas que surgem no meio da família, problemas que surgem no trabalho, problemas com o vizinho. Eu lembro uma certa ocasião que eu estava na cidade de Colinas, Tocantins. Eu fiquei 8 anos fazendo a obra de Deus nessa cidade. E lá chegou um cidadão que queria dar uma oferta para a igreja. Eu estava juntando um dinheirinho na época para comprar um terreno para a nossa igreja lá nessa cidade. Eu já tinha arrecadado, já estava depositado no banco, R$ 2.500 na época. Estava juntando, que a gente pagava aluguel e precisava comprar um terreno. Então, surge esse cidadão com uma oferta. Era um cheque, na época, 10.000 cruzados. Não sei se era a época do cruzado ainda, não era o real. Eu estava com 2.500 cruzados no banco, e ele chega com esse cheque de 10.000 cruzados. Ele queria negociar comigo. Ele ficou sabendo que eu tinha esse dinheiro no banco. E ele disse: pastor, eu quero dar uma oferta aqui de 7.500 cruzados. Mas quero fazer um negócio com o senhor. Eu estou precisando de um dinheiro aí. E esse cheque, o senhor só pode receber ele daqui a 15 dias. E eu estou precisando aí de um dinheiro. Então vamos fazer um negócio. Eu dou esse cheque de oferta de 7.500 cruzados, e o senhor me dá esses 2.500 cruzados. Eu achei um bom negócio, né? Ele era uma oferta que daria para me comprar o terreno da igreja e até construir a igreja lá nessa cidade. Eu achei que era uma coisa de Deus, né? Eu fiquei feliz, né? Aquela oferta, poxa, 7.500 cruzados.
Aí ele disse para mim assim, mas o senhor só pode entrar com esse cheque daqui a 15 dias. Eu já fui no banco, já conversei lá com o gerente, está tudo arrumado. Mas era tudo mentira, né? E eu não sabia. Quer dizer, uma situação nova para mim, diferente. Não sabia o que eu ia passar com isso. Aí eu saí de casa para ir ao banco para retirar esse dinheiro, né? E dar para esse rapaz. E aí, eu fui ao banco primeiro. Aquela coisa dizia para mim assim, vai no banco. Consulta sobre esse cheque. O Espírito de Deus me orientou e eu obedeci. Eu fui ao banco, não lembro se era o banco, me parece que era o Banco do Brasil. Aí eu fui até o banco, enfrentei a fila. Quando cheguei ao caixa, era um rapaz, ele olhou o cheque. E ele, ao olhar o cheque, ele se levantou e foi até o gerente. Começaram a conversar lá e eu aqui esperando, né? De repente o gerente me chama à parte e o gerente diz assim, olha, meu filho, esse cheque é muito dinheiro e nós temos que o banco está sem esse dinheiro agora, mas eu gostaria que o senhor voltasse 2 horas da tarde. 2 horas da tarde o senhor vem. Tudo bem, oi. Mas aquilo já era, vamos dizer assim, um meio de me prender, né? Porque eu penso que na mesma hora o gerente liga para a delegacia de polícia civil e aí provavelmente o delegado disse, não assusta ele não. Espera ele vir, eu vou mandar 2 agentes aí da polícia civil para esperar ele chegar no banco. Quer dizer, o coitado estava caindo numa armadilha sem saber, né? Inocentemente. Era como se o diabo tivesse me jogado na cova dos leões. E ali estavam os leões para me prender, né? Aí quando eu cheguei em casa, o rapaz estava lá em casa ainda não tinha viajado. Ele ia viajar naquele dia. E aí eu falei para ele, digo, eu estive no banco, e o gerente disse que era para mim voltar 2 horas. Aí ele disse para mim assim, não era para o senhor ter ido no banco. Eu disse para o senhor que eu já tinha ido no banco, já tinha conversado lá com o gerente, que era para o senhor ir só daqui a 15 dias, que era tempo suficiente para ele ir embora, né? E me deixar no fogo, né? Na situação. Mas Deus é tão bom que Deus trabalha pela gente, né? São situações que surgem na vida da gente, são tempestades. Que a gente tem que estar pronto, preparado. A gente não sabe o que o diabo está preparando. Entendeu? A gente não sabe a estratégia que ele está preparando para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer pecar, para nos fazer errar. Porque tudo que o diabo quer é nos tirar da presença de Deus. Entendeu? Então ele vai buscar meios. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe por onde ele vai entrar para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer pecar. E quando a gente não está preparado para determinada coisa, é muito mais fácil o diabo derrubar. A gente já venceu tanta coisa, mas tem algo que é novo, diferente, que a gente nunca passou. Então era uma coisa nova que eu estava passando. Eu não sabia que eu estava sendo lançado na cova dos leões. Quando ele sabe que eu tinha ido ao banco, ele provavelmente ficou temeroso, né? E já saiu da minha casa. Entendeu? Já ia embora, né? Quer dizer, eu ia ficar numa situação difícil. Quando eu cheguei no banco para receber o dinheiro, a minha intenção era que receber o dinheiro, né?
Mas aí já tinha 2 agentes da polícia civil lá. O gerente me chamou, muito educado. Ele disse, olha, o senhor vai desculpando aí, mas esse cheque aqui é roubado. Digo, é roubado? Eu não sabia. Disse, o senhor desculpe, mas o delegado mandou 2 agentes aqui da polícia. E ele já estava perto de mim, quer dizer, se ele tentar fugir, não vai dar como ele fugir, nem correr. E aí já estava perto de mim, os 2 agentes da Polícia Civil. Graças a Deus que um era conhecido, um me conhecia. Aí me levaram para a delegacia, que não era muito longe do banco, ficava perto. Eu fui até caminhando com os agentes da polícia. E o rapaz que me conhecia disse para mim assim, pastor, o que foi isso aí, pastor? Aí eu contei para ele, né? Aí ele disse, pastor, se o senhor não deve nada, se isso aí é como o senhor está contando, então tudo bem, o senhor vai lá, se explica com o delegado e vai ficar tudo bem. Digo, tudo bem. Quando eu cheguei na delegacia, delegado muito ignorante, assim, eu fui chamar ele de irmão, ele disse que eu não era irmão dele. Ele estava querendo dizer que ele não era irmão de bandido, né? Que ali eu era visto como um bandido, né? Eu era visto ali como o chefe de uma quadrilha. Quer dizer, a quadrilha dos cheques roubados, né? Segundo o delegado, era 1000 cópias daquele cheque que estava espalhada no estado do Tocantins. Era 1000. E aí o delegado me tratou muito mal. Foi quando eu me identifiquei como pastor, aí ele acalmou mais, né? Eu disse que eu era um pastor, e aí ele deu mais uma acalmada, né? Aí eu contei para ele a situação. Contei para ele. Ele, na época, ele queria esses 2.500 cruzados que eu tinha no banco, que era para pagar uns porcos que ele havia comprado. Quer dizer, tudo mentira, né? Tudo mentira. E aí o que aconteceu? O delegado disse, tudo bem, pastor. Agora o senhor tem que trazer o dono do cheque aqui, a pessoa que lhe deu esse cheque. Se o senhor trouxer essa pessoa, então o senhor está liberado. Mas se o senhor não conseguir trazer essa pessoa aqui, infelizmente nós temos que mandar lhe prender. O senhor vai ser preso para a gente averiguar a situação, para ver o que realmente aconteceu. Chegar a um denominador comum. Eu saí dali daquela delegacia muito preocupado. Eu cheguei em casa, já não encontrei o rapaz lá na minha casa, ele já tinha saído. E aí eu me preocupei, digo, meu Deus, se esse rapaz for embora, eu serei preso. Olha a situação que o diabo coloca a gente, tentando prejudicar uma obra de Deus, uma igreja. Já pensou se eu fosse preso na época? Aquele comentário ia repercutir dentro da cidade. Ainda bem que eu não fui filmado, que não tinha televisão lá para me filmar. Mas já pensou se aquilo repercutisse na cidade? Ia prejudicar a igreja, ia prejudicar a minha imagem, ia me queimar na cidade, mesmo não sendo verdade. Mas até que a verdade viesse à tona, eu já tinha sido muito prejudicado. Então eu disse para minha esposa, vamos orar, porque eu vou atrás desse rapaz nas ruas da cidade, tem que encontrar ele. Porque ele tem que ir à delegacia para dizer que foi ele que deu esse cheque para a igreja. E aí eu saí com a minha bicicleta e fui para a cidade procurar esse rapaz.
E graças a Deus eu encontrei ele na cidade. Um milagre, uma cidade de 50 mil habitantes na época, que era Colinas, Tocantins. Eu achar uma pessoa no meio dessa multidão de gente. Só Deus mesmo, né? Mas consegui achar ele. Chamei ele e disse: rapaz, o que você está fazendo isso comigo? Com a obra de Deus. Disse: que foi, pastor? Esse cheque é roubado, irmão. Você dá uma coisa roubada para a igreja. Você dá um cheque roubado para a casa de Deus. Coloca a igreja nessa situação. Me coloca nessa situação. Eu tenho que ir em delegacia. Nunca fui numa delegacia. Nunca estive diante de delegado. Aí ele disse: não, pastor, eu também não tenho culpa, não. Eu recebi esse cheque de um fazendeiro que me deu ele. Eu trabalhei lá, ele me deu esse cheque. Digo: tudo bem, se você está falando a verdade, você vai comigo na delegacia. Ele foi. Graças a Deus a coisa foi esclarecida e eu saí em liberdade. Então são coisas que a gente passa, né? E aqui os discípulos estavam passando por uma tempestade diferente. Tão grande, diz a Bíblia, que eles pensaram que iam morrer. Entendeu? Usaram os seus meios, né? Mas não conseguiram. Chamaram Jesus. Quando se cansaram, quando viram que não tinha outra saída, aí chamaram Jesus. Às vezes isso acontece com a gente. Quando a gente está diante do problema, a gente procura outros meios, corre atrás de outros meios para resolver o problema. Quando a gente tem que colocar diante da pessoa certa, que tem poder de resolver, que é Deus. Então eles chamaram Jesus. Jesus levanta, vê a situação. Eles disseram para Jesus que estavam perecendo. E agora Jesus diz: homem de pequena fé, por que vocês duvidaram? Jesus repreende o vento, repreende o mar. Há uma calma grande, uma tranquilidade, uma bonança. E eles ficam admirados, começam a perguntar um para o outro: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, aquilo era uma coisa nova. Jesus fez diante deles algo que eles não sabiam que Jesus tinha poder de fazer. Mais uma lição que eles aprenderam. Entendeu? Eles aprenderam algumas lições ali. Sobre usar a fé e estar preparado para qualquer situação. Para qualquer problema. Nós, como pessoas de Deus, precisamos estar sempre prontos. Para não correr o perigo da gente perder a nossa salvação. A gente jogar fora aquilo que a gente recebeu de Deus. A gente tem que valorizar. Eu sou uma pessoa muito vigilante com determinadas coisas. Já passei por tanta coisa, servindo a Deus. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Que a gente tem que estar preparado para tudo. Deus abençoe o cidadão que parou aqui para dar uma oferta, para ajudar a igreja. Deus abençoe. Então, gente, eu pergunto para você, estamos preparados? Jesus disse: o que vencer. Quer dizer que muitos não vão vencer. Mas aquele que vencer, que conseguir chegar, entendeu? Esse vai receber a vida eterna. O tempo aqui fechou, gente. Pode chover a qualquer momento. E o nosso equipamento não pode pegar chuva. Então nós vamos parando aqui, mas eu penso que foi o suficiente para você aprender alguma coisa. Esteja sempre pronto, preparado. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não temos a vida eterna. Nós temos que vencer ainda muitas coisas que ainda pode surgir, pode aparecer. Então ore, esteja sempre na igreja, ouvindo a palavra, sempre sendo preparado para enfrentar os problemas, porque preparado para ir para o céu a gente tem que sempre estar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, mas preparado para
enfrentar determinadas situações, às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa, às vezes nem todos os momentos estamos preparados. Às vezes temos o mesmo pensamento de Pedro. Estou preparado até para morrer, se for possível, se for necessário. Morrer contigo eu morrerei. Felizmente, aquelas palavras que Pedro falou não veio do coração dele. Não foram palavras verdadeiras, sinceras. Porque lá na frente, quando a situação surgiu, ele negou Jesus 3 vezes. Entendeu? Mas depois que Pedro se converteu e se tornou um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, ele deu a vida dele por Jesus. Ele morreu pregado numa cruz de cabeça para baixo. Mas ele não negou Jesus dessa vez. Ele estava pronto. E nós temos que estar pronto. Eu pergunto, você está pronto? Preparado? Você pode dizer como Pedro disse, eu estou pronto, pastor. Pode vir, capeta. Pode vir, demônio, que eu estou preparado para te vencer. Eu lembro que há alguns anos atrás, que eu estava aqui em Bacabal, eu conheci um rapaz, que ele era obreiro da igreja comigo, era o único obreiro que eu tinha, quer dizer, que era se não me falha a memória, ele era o único obreiro. A igreja nova na época. E aí eu tive que fazer uma viagem para São Luís, e aí eu chamei ele, digo, irmão, eu não vou falar o nome dele, porque ele já faz muitos anos, mas ele pode estar assistindo a live, né? Isso para ele é uma vergonha, né? Aí eu não vou citar o nome dele. Ele era até um policial na época. E eu disse, irmão, você vai ficar aí na direção da igreja, eu tenho que ir para São Luís, vou passar uns 12 dias lá. Aí expliquei para ele, aí ele disse para mim assim, pode ir, pastor, tranquilo, que se o diabo aparecer aqui, eu dou um chute nele. Eu piso nele. Eu digo, irmão, você tenha cuidado, né? Porque o diabo está ouvindo as suas palavras. Não, eu estou preparado. Tá bom. Amém, glória a Deus, né? Aí eu fui para São Luís, passei 2 dias lá, foi o tempo suficiente dele desviar. Quando eu cheguei, ele estava desviado. Eu disse, cadê o homem que disse que se o diabo aparecesse, ele ia pisar ele, ia chutar ele? Aí a pessoa disse para mim, eu acho que ocorreu diferente, pastor. Eu acho que ele que foi chutado. Eu acho que quem chutou ele foi o diabo. Em vez dele chutar o diabo chutou ele. Derrubou ele. Então, gente, a gente tem que, as nossas palavras têm que ser poucas, como a Bíblia nos ensina. Seja poucas as tuas palavras. A gente tem que ser mais apto para ouvir, né? Para aprender, do que para falar. Porque às vezes a gente vai falando coisas com coisa que a gente não está preparado para vencer, para enfrentar. E a gente preferir ficar calado. Deixar a coisa acontecer primeiro, para a gente saber se está pronto, se está preparado para vencer. Não é abrir a boca e achar que é um super crente, que é um super pastor. Não, eu estou pronto, estou preparado, pode vir o que vier. Pode alguém colocar uma arma na minha cabeça, mas eu não nego Jesus. Então, a gente tem que deixar isso para quando acontecer, né? Entendeu? Que aí você vai mostrar para Deus quem realmente você é. É aí que você vai provar para Deus e para o diabo que você realmente é fiel. É quando você vencer aquela situação, aquela tempestade que vier contra a sua vida. Esteja sempre pronto. Que você possa falar igual Paulo falou, estou pronto. Que você possa falar igual Paulo falou, fui instruído, fui preparado para qualquer coisa, para ter e para não ter. Então essa é a palavra de Deus nos nossos corações. Eu sei que ela trouxe edificação. Não sei o que você está passando, mas fica firme com Jesus. Não deixe Jesus por nada, por nada. Continue olhando para Ele, confiando nele. E saiba de uma coisa, que nós não estamos sozinhos nesse barco, que Jesus está conosco. Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos aí para os nomes para a gente orar. Valdeci Rosário.
Luan Costa, de Santo Inês. Doutor Bento Vieira. Está dizendo louvado seja Deus. Luan Costa, de Santo Inês, está dizendo a paz do Senhor Jesus. Clínica Santa Maria. Está dizendo amém. Antônia Cruz, a mãe aqui do nosso irmão. Está dizendo glória a Deus. A obreira Helenice, que é do nosso ministério aqui em Bacabal, Maranhão. Cláudia Freitas. Está dizendo bom dia, pastor. Bom dia. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Está pedindo oração por ela. Pela sua saúde. Vamos orar. Ela está operada há 3 dias. Vamos orar. É a Cláudia, né? Foi operada de perine. Ela é de São Luís do Maranhão. Vamos orar, né? Vamos incluir na oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A vizinha veio pedir oração. Glória a Deus. Maria Joselma, nossa vizinha aqui que está pedindo oração. Souza Cavalcante. Está sentindo fortes dores, né? Vamos orar para Deus operar. Arrancar essas dores, né? O médico e nem os medicamentos que passaram resolveram a dor dela. Jesus resolve. Dulcimar Silva. Ela está em São Paulo assistindo. Glória a Deus. Simão Bacabal. Cláudia Freitas está aplaudindo. A Dulcimar, né? Que está em São Paulo, também está pedindo oração. Vamos orar. Em nome de Jesus. Cláudia Freitas está dizendo amém, pastor. Manuel Pereira do Vale, que é o pai aqui do nosso irmão. Maria Benedita, companheira aqui do irmão. Toda a família ligada na live de hoje. Vamos orar, gente. Eu quero incluir na oração as 32 pessoas que os seus nomes estão aqui no meu caderno de ouro para ajudar essa obra. Quero dizer que nós estamos em atraso com o nosso aluguel de salão. Nós precisamos da tua ajuda. Você que o nome está aqui no caderno de oração, você deposite a sua oferta, então me encontre, se você mora em Bacabal, vai lá na igreja, me encontre na rua e dê a sua oferta para que a gente possa honrar nosso compromisso com o dono do salão, tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu intercedo agora em favor deste homem, desta mulher, deste casal, dessa família. Tome em tuas mãos a Cláudia, tome em tuas mãos a Dulcimar. Meu Deus, restaure, tome em tuas mãos a nossa vizinha que está sentindo fortes dores. Meu Deus, opera um milagre na vida dessas pessoas, arrancando a dor, arrancando a enfermidade, colocando um ponto final, meu Deus, neste problema, nessa situação, nessa dor, nesse mal. Meu Deus, que esta pessoa receba o milagre, receba a cura, receba a tua bênção agora, que a dor, a enfermidade, o mal, caia por terra agora, saia em nome de Jesus, que o milagre, meu Deus, aconteça na vida desta pessoa. Meu Deus e meu Pai, entra, Senhor, com providência e opera agora, Pai, abençoando as 32 pessoas, cujo nome está aqui no caderno de ouro, as 13 pessoas que já honraram o compromisso que fizeram nesse mês de janeiro. Meu Deus, honre essas pessoas também e abençoe todos de uma forma extraordinária e poderosa. Que o mal caia por terra agora. Senhor, abençoe os vizinhos da direita e da esquerda, aqui da minha casa, os vizinhos da frente e da retaguarda.
Abençoe os funcionários e proprietários aqui do posto de gasolina Arthur Azevedo. Abençoe, meu Deus, a família do nosso irmão Carlos do Vale. Os que estão perto, os que estão longe. Visita cada um agora. Abençoe a minha casa, Senhor, a minha família, os que estão perto, os que estão longe. Meu Deus, entra com providência. Que haja salvação no meio dessas famílias. Que haja bênção, que haja milagre no meio dessas famílias. É o que eu te peço agora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o mal saia agora. Que essas pessoas sejam abençoadas agora. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, gente. Você pode rever tanto essa mensagem como as outras lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só você acionar o canal oficial Pastor Luiz Carlos. Você também pode se inscrever no meu canal para que a gente possa também pregar ao vivo pelo YouTube. Se inscreva lá, o meu canal oficial Pastor Luiz Carlos pelo YouTube. Dê a sua participação e Deus vai te abençoar. E se você quer ajudar essa obra, esse ministério, o meu WhatsApp está aí na live, você pode ligar para mim e dar a sua oferta, ajudar esse ministério, nos ajudar a pagar o nosso aluguel de salão. Deus te abençoe. Tem mais gente aí? Então vamos falar mais nomes aqui. Cláudia Freitas. Amém. Ela está dizendo eu creio. Ela passou muito ruim, né? Sentindo muitas dores, né? Ela está dizendo que ela crê que Deus operou, e eu creio também. Amém. Vamos ajudar, amados. Amém. Jaciara Almeida. Está dizendo a paz do Senhor. Amém. Está pedindo oração pelo filho. O Joelder está preso, né? Vamos orar para que Deus entre com providência, né? Em nome de Jesus, né? Gente, olha, hoje é quinta-feira e hoje tem culto na Vila Coelho Dias, na nossa terceira igreja. Fica ali na Humberto, ali na São José, Rua São José, número 33, na Vila Coelho Dias, tá? Aqui na nossa sede regional, nós temos culto amanhã, sexta-feira, temos culto sexta-feira. Toda sexta-feira tem culto de libertação e de cura, a partir das 7h30. E aos domingos temos aquele culto de louvor e adoração a partir das 18h30. Tá certo, gente? A Igreja Evangélica de Jesus, lugar da bênção, aqui no centro da cidade de Bacabal, fica na Humberto de Campos, próximo ali à Praça Bom Pastor. Tá certo? Faça uma visita. Eu sei que Deus tem algo grande a fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente vai ficando por aqui, desejando a você uma ótima quinta-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe grandemente, poderosamente. Fiquem todos na paz de Deus. Meio-dia nós vamos ter a nossa segunda live e 7h30 estaremos gravando mais um depoimento, mais um testemunho forte, e que você vai rever esses testemunhos tudinho pelo YouTube, o Facebook, o Instagram. É só você acionar o canal oficial Pastor Luiz Carlos, tá certo? Tem mais gente, né? Cláudia Freitas. Ela está dizendo eu creio. Ela está dizendo eu recebo e está aplaudindo. Jaciara Almeida. Está dizendo amém. Gente, fiquem todos na paz de Deus. Até logo mais, se Deus assim nos permitir. Amém? Glória a Deus.